Olá, bom dia. Olá a todos que estão nos assistindo, seja ao vivo, seja através do vídeo que nós estaremos disponibilizando nas nossas redes sociais, através do YouTube, Facebook. A gente está muito feliz em participar deste momento. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre saúde e segurança do trabalho. E para isso a gente convidou o Lucas, da MedWork. A MedWork, que é uma parceira nossa neste momento de implantação da saúde e segurança do trabalho. Muitas pessoas nos questionam sobre a exigência, como fazer, quando começou, se já começou, se tem multa. Então, nós estamos aqui hoje para poder trazer, para poder clarear para todos esse assunto, para poder trazer de forma clara, de trazer de forma sintética todas as informações referentes à saúde e segurança do trabalho, como que essas informações vão chegar no E-Social, como que isso faz com que o governo saiba e tenha controle referente a essas informações. Então, muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindo, Lucas, muito obrigado de antemão por essa parceria e é com você. Beleza, bom dia a todos aí que estão ao vivo e os nossos amigos que vão acompanhar futuramente aí a gravação, né? Hoje nós vamos falar sobre o E-Social da parte de saúde e segurança. A gente tem verificado que o governo tem implantado essas questões dessas formações digitais de forma gradativa para todas as empresas e em várias fases, né? Fase da parte contábil e agora a fase da área de segurança que se iniciou no dia 10/1 de 2022. Nós temos a nossa empresa, que é a MedWork Medicina do Trabalho, que ela fica aqui em Londrina, né? E eu sou proprietário dela. Meu nome é Lucas Steinfeld Maria, sou engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro da computação e técnico em segurança do trabalho. Nossa empresa ela fica localizada aqui na Rua Pais Leme, número 1076, em que atualmente nós temos uma estrutura da parte de atendimento médico, né, com estacionamento dos clientes, parte de gestão, parte de espera, e nós temos atualmente 2 médicos que atendem na parte da manhã, um médico na parte da tarde, no período vespertino, em que nós temos tudo para que o seu funcionário não evite se deslocar para vários locais, né? Então, nós fazemos o exame médico, a parte de triagem, a parte de exames complementares, que é eletrocardio, eletrocefalo, coleta de material biológico para o laboratório. Então, essas estruturas estão todas aqui localizadas na Rua Pais Leme, número 1076, para melhor atendê-los, tá? A nossa empresa está desde 2001 com o objetivo de oferecer aos clientes, às empresas e organizações, o atendimento relacionado ao cumprimento das normas regulamentadoras exigidas por lei, e nesse momento, importante, é a questão do E-Social, da área de saúde e segurança, né? Então, você vê que as empresas, a gente passa essa informação a vocês, que as empresas, até hoje, a parte de saúde e segurança, elas são colocadas dentro de um arquivo de papel, né? Então, as empresas, a partir desse momento agora, 10/1/2022, elas passam a informar ao governo as questões de saúde e segurança, seja através dos atestados médicos ou através das questões de fatores de riscos do LTCAT, tá certo? A nossa equipe técnica é composta por médico do trabalho, Dr. Rubens Pereira Júnior, eu que sou engenheiro de segurança, proprietário também da empresa. Nós temos uma equipe de 4 técnicos de segurança, ergonomistas, fonoaudiólogas, técnicas de enfermagem e a parte de atendimento médico das 8 às 12, das 14 às 17, além da área de atendimento psicológico, quem tem trabalho em altura, enfim, tá? São questões legais da legislação. Então, o E-Social, o que é o E-Social? O E-Social, ele busca unificar as informações relacionadas a aspectos fiscais, trabalhistas e previdenciários de forma digital. Então, nós temos aqui o ente, a organização, que é a empresa, o canal único de comunicação, que é feito com o governo social, com o governo federal, que é através do E-Social, e aqui nós temos os órgãos fiscalizadores, que vão acessar essas empresas que nós vamos transmitir, que hoje o Patriarca transmite diversas informações do E-Social, e a Medicina do Trabalho vai passar a transmitir também a parte que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nós temos aqui o FGTS, Ministério do Trabalho, Previdência Social através do INSS e a Previdência Social através do Ministério da Previdência Social, além da Receita Federal. Ok? Então, as empresas transmitem essas informações e os órgãos fiscalizadores, eles acessam tudo dentro desse banco de dados, a parte que os compete
tanto para fiscalizar quanto para gerar guias e tudo mais, tá? Quais são as exigências legais que a gente tem hoje, em termos de documentação, tá? O que a empresa precisa ter? Ela precisa elaborar documentos básicos, os laudos que a gente chama, né? Que todo mundo conhece dessa forma, né? A gente tem uma outra tratativa técnica, porque eles não são laudos, né? Alguns são programas de segurança, programas de controle médico, e sim o LTCAT, que é o laudo que vai direcionar a parte do E-Social do PPP eletrônico, né? Então, assim, a grosso modo, podemos dizer que a empresa, minimamente, ela deve ter para essa etapa agora, ter a NR1, que é a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos. Esse Programa de Gerenciamento de Riscos, ele veio substituir o PPRA, da antiga NR9, né? Além dos riscos físicos, químicos e biológicos, o PGR também trouxe a exigência de que você informe também os riscos de acidentes e riscos ergonômicos para cada funcionário teu aí, tá? Temos o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, através da NR7. Esse programa ele tem como diretriz e objetivo rastrear precocemente as doenças relacionadas aos trabalhos, verificar os agravos à saúde e determinar também o conjunto de exames que cada trabalhador vai fazer conforme o risco identificado no PGR. Então, são 2 documentos que eles se comunicam de forma automática, né? Identifica-se o risco ou o perigo dentro da sua empresa, eu vou dar um exemplo, um ruído, e o PCMSO determina o rastreamento e também as avaliações através das audiometrias para que possa controlar e saber a situação do seu funcionário. E a Lei 8.213, que é o LTCAT, é o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, além dos exames médicos que você deve executar no prazo legal. Então, aqui nós temos 2 órgãos do governo, né? Um é o Ministério do Trabalho, que ele vai fiscalizar a parte da NR1 do PGR e a NR7 do PCMSO, e a Previdência Social, que vai verificar as questões do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, que é o LTCAT. Qual a finalidade do LTCAT? Identificar se o seu colaborador, se o seu trabalhador, durante todo o período que ele prestou serviço para você, ele tem algum risco ou a ausência deles que vai impactar em questões da aposentadoria especial. Então, assim, a finalidade maior nesse momento em relação aos eventos de saúde e segurança é o quê? Controlar os exames e verificar essas questões aí relacionadas à aposentadoria especial. Ok? Vamos seguindo aqui. As etapas do E-Social que a gente teve até agora, desde a sua implantação há alguns anos atrás, são fases que estão relacionadas aí à contabilidade, e essa última fase é a nossa, né? Então, a fase 1 foi feito relacionado aos cadastros dos empregadores e as tabelas de vínculo do E-Social. A fase 2 os trabalhadores e os seus vínculos com essas empresas. Fase 3, folha de pagamento. A fase 4, que é a substituição da GFIP. Então, o que nós vemos aí? Fase 1, 2, 3 e 4, toda a parte contábil, o escritório Patriarca tem desenvolvido para vocês aí, tá? Todos os clientes de vocês. E a fase 5 são os dados de segurança e saúde do trabalhador. Veja que interessante. Por que a saúde e segurança do trabalhador sempre ela é deixada para o último caso? Porque é uma das fases mais complexas que a gente pode dizer assim. Por quê? O governo, até hoje, ele não tem acesso a nada em relação à saúde e segurança do trabalho, a não ser numa fiscalização presencial. E nessa fiscalização presencial também nem tudo pode ser levantado. Então, essa fase, que é uma revolução, que vamos dizer assim, na área de saúde e segurança, é uma das fases em que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai informar. Nós devemos informar, obviamente, tudo que é verídico dentro da empresa em relação a essas questões de saúde e segurança, só que o nosso cliente, a organização, a empresa, ela tem que saber quais são os impactos que isso vai gerar, né? Então, não é só informar o governo sem antes fazer um estudo prévio do que pode gerar em termos de riscos depois em processos trabalhistas, risco da parte de recolhimento de uma GFIP diferente em relação à aposentadoria especial. Então, a nossa empresa, a nossa equipe de profissionais, eles têm essa incumbência de não só fazer o papel para vocês e transmitir um XML que vai para o governo, daquilo que você não sabe o que tem dentro. Tá? Então, a nossa função é orientar, assessorar a sua empresa para que você saiba aquilo que vai para o governo. Lembrando, o governo até hoje não tem nenhuma informação em relação à saúde e segurança.
E essas informações estão começando a ser passadas através dos atos, dos documentos técnicos que são exigidos nos eventos de saúde e segurança que nós vamos conhecer. São eles. Pois não, Rodrigo. Só abrir um parênteses para você, nessa parte que você está falando aí, sobre a questão das fases, né? O pessoal muitas vezes está questionando nós do escritório sobre a possibilidade do escritório fazer o atendimento dessa fase 5, dessa parte de saúde e segurança do trabalho. Então, a gente sempre tem esclarecido para os nossos clientes que é exatamente isso que você falou. Essa fase ela é muito importante e muito específica. Então, assim, a elaboração de um laudo, ela requer, primeiramente, um profissional para fazer a elaboração desse laudo. E depois que o laudo está elaborado, não é simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V e enviar essa informação para o ambiente do e-social. Então, existe toda uma estrutura que o arquivo deve estar elaborado para que esse arquivo seja recebido pelo governo federal através do e-social. Então, por que nós sempre encaminhamos o nosso cliente para procurar uma empresa igual a MediWork? É exatamente para que, além do laudo e dos exames, eles possam ser atendidos em relação a enviar essas informações para o e-social de maneira segura, que é o mais importante. E não basta simplesmente enviar, que o Lucas acabou de falar. Eu preciso enviar essa informação de modo que ela está segura, porque um único número dentro do XML pode causar um impacto enorme. Porque a diferença entre ter periculosidade e não ter insalubridade e não ter, é um número. Então, um número pode influenciar nesse momento para a empresa e pode influenciar numa aposentadoria futura. Então, por isso que nós, do escritório, nós não temos a condição de enviar essas informações. Isso precisa ser feito por uma empresa especializada, que tem um programa próprio, que faz o envio dessas informações diretamente para o e-social. Tá? Só queria abrir esses parênteses. As demais fases, todas elas foram atendidas por nós. Então, é muito importante a gente frisar isso, porque o Lucas falou uma coisa muito interessante. Até antes dessa implantação, o governo não tinha informação em relação aos laudos, em relação aos atestados, em relação aos ASOS, nada. Por quê? Por mais que você fazia, você não tinha obrigação de enviar para o governo. Você fazia uma LTCAT e guardava na empresa. Atendia o que o técnico pediu, mas você guardava na empresa. O fiscal, o governo só teria acesso àquilo ali quando houvesse uma fiscalização. Agora não. Esse documento ele vai ser enviado em tempo real. Fez, já envia para o governo já tem acesso a essas informações. E vai acabar também, né, Lucas, aquela preocupação, né? Daqui, sei lá, 10 anos, 15 anos, aparece um funcionário pedindo PPP porque está indo se aposentar, né, e precisa do PPP, então não tem mais essa, não vai ter futuramente mais essa necessidade. É só esse parênteses mesmo que eu queria abrir. Beleza, bacana, Rodrigo, bacana. É justamente isso. Cada profissional, cada prestador de serviço, cada empresa, ela tem que ter habilitação, tem que ter conhecimento técnico para que tudo seja feito de maneira segura para o empregador. Então, assim como as fases anteriores a gente não tem conhecimento contábil para desenvolver isso, o escritório de contabilidade também ele não tem conhecimento técnico para receber um LTCAT, para lançar dentro de determinada plataforma ou, enfim, módulo dentro do seu sistema e transmitir ao governo sem uma auditoria, né? Porque isso a gente vai ter impacto justamente lá quando o funcionário teu ele for requerer aposentadoria especial. Então, assim, a partir a gente vai chegar ainda nessa fase, né? Nós vamos ter como a gente tem visto aí os aplicativos do governo, a gente consegue consultar carteira de trabalho, vínculos trabalhistas, parte de vacinas, enfim. Você vê que tudo está migrando atualmente para a parte digital, em que o acesso ele é online através de um computador, através de um celular, através de um aplicativo. Então, o nosso funcionário hoje que a gente emprega, aqui na MediWork aí nós temos os nossos colaboradores também, eles têm acesso a tudo o que nós fazemos de movimentação. E a parte de saúde e segurança ele também vai ter acesso. Então, essas informações, elas devem ser informadas, elas devem ser, aliás, transmitidas ao governo para que seja disponibilizado de forma online para a coletividade de trabalhadores. Então, são os eventos de saúde e segurança que a MediWork, que é a medicina do trabalho, ela tem aí a incumbência de transmitir. Nós vamos nos enquadrar aí, praticamente todas as empresas, como empregado, né? E aí os eventos, eles são obrigatórios aí para praticamente
toda a coletividade que a gente está fazendo essa live, essa gravação aqui, né? O evento 2210, ele se refere ao atestado médico. Então, tudo que for identificado lá no PCMSO, que a gente falou da NR7, né, em relação aos exames obrigatórios, que seja exame clínico, audiometria, exames de sangue, exames de imagem, eles devem ser informados através do evento S2210. E como que eu disse anteriormente, a fiscalização ela passa a ser automática, eletrônica, né? Então, se você lançou lá uma admissão dia 1/1/2022 e ele tem uma periodicidade, supomos aí, de 12 meses, então o governo federal vai saber lá que no dia 2/1/2023 esse atestado está vencido. Então, você já corre o risco de levar um auto de infração aí por não ter um atestado. E esse auto de infração, ele depende aí do grau de risco da empresa, quantidade de funcionários, mas o entendimento, ele se torna dessa forma, em que você faz um exame de referência, seja admissional ou periódico, e você tem que fazer a gestão do próximo vencimento. A nossa empresa hoje ela tem um sistema, um software, que faz toda essa parte de interface com o e-social, e ele também disponibiliza ao cliente que nos contrata o nosso serviço, ele disponibiliza uma gestão de periódicos, em que ele consegue ter a data do próximo vencimento para que ele possa encaminhar, e aí nós fazemos esses exames e transmitimos para o governo XML relativo àqueles exames, tá? Nesse XML vai os dados da empresa, vai os dados do colaborador, o vínculo trabalhista e os resultados desses exames que foram feitos, se está apto, se está inapto. Então, muito importante e muita atenção nesse evento 2210. Como a fiscalização eletrônica, volto a ressaltar, os exames eles devem ser realizados rigorosamente em dia. Admissão antes da entrada do registro no escritório, porque atualmente a gente nem consegue registrar o funcionário sem o exame, e depois a gestão desses próximos exames que o trabalhador tem que fazer conforme o PCMSO da NR7. Eu só fiz só uma mudança aí, tá? O que eu estou falando, o 2210, ele é a CAT, o 2220 que é os exames médicos, tá bom? Só essa ressalva. 2210 é a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Então, aconteceu um acidente de trabalho, seja ele de percurso, trajeto ou um acidente típico dentro da empresa, ele deve ser informado através do evento 2210 no prazo de 24 horas. O 2220 é tudo que eu tinha dito anteriormente em relação ao ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. E o S2240 é justamente esse que tem um impacto previdenciário. Tanto a empresa ela pode ter um acréscimo na sua guia de recolhimento relacionado aí à GFIP, né? Quanto ela pode ter o passivo disso tudo que não foi informado anteriormente. Então, aqui é uma das partes em que a gente requer muito cuidado, tá? Então, o 2240, ele é transmitido os eventos relacionados aos agentes nocivos ou a ausência deles durante o pacto laboral que ele teve, com o contrato que ele teve de prestação de serviço para você. Eu vou dar um exemplo aqui. O funcionário entrou hoje numa área de produção, e nessa área de produção tem um ruído. Então, o LTCAT identifica esse ruído, faz as medições todas, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, ou o médico do trabalho, faz as medições, insere nesses documentos, trata isso tudo dentro do nosso sistema e transmite ao governo. Se esse ruído, por exemplo, ele alcançar um determinado nível de pressão sonora em que ultrapassa os limites de tolerância previdenciários, a empresa deve recolher aí, por exemplo, nesse caso, 6% a mais da folha de pagamento relacionado a este funcionário. Então, qual que é a nossa preocupação? Qual que é a preocupação que a organização deve ter? Tem que ter profissionais que tenham capacidade, equipamentos técnicos calibrados de medição, que possam fazer uma análise do teu risco dentro da tua empresa, transportar isso para dentro desse documento técnico, se reunir com os proprietários da empresa ou com os gestores, os responsáveis, e explicar que em determinado setor foi alcançado um nível de ruído acima do limite de tolerância, que isso vai impactar no aumento da contribuição em relação à aposentadoria especial, que são 6%, e que isso também, caso a empresa não tenha nenhuma medida anterior ou laudos anteriores, pode ser considerado um passivo, né? Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado em relação àquilo que se vai informar. Então, não adianta você contratar lá uma empresa que faz, eu faço tudo por 700 e mando para o governo. Primeiro, você não sabe o que tem dentro desse valor, né?
você não tem entendimento dentro do conteúdo técnico, porque não te explicam, não passam direito como que funcionam as questões dos riscos ocupacionais e transmitem qualquer coisa para o governo. Aí, futuramente, você está lá transmitindo, tem uma hora que o teu funcionário vai ter acesso a essas informações e aí ele vai questionar, olha, por que essa contribuição não foi feita? Você pode receber aí tanto a multa pelo descumprimento do recolhimento aí dessa GFIP diferenciada. Então, assim, muito cuidado com o que vai ser contratado, muito cuidado com o conteúdo técnico. Você vê que interessante, hoje a gente contrata a MedWork, ok, vai lá o nosso técnico, faz o levantamento, e nós passamos a você o que tem dentro daquele documento. Você confia naquilo que foi dito, nós transmitimos e vida que segue. É sempre importante a empresa, através, seja da contabilidade, do seu jurídico, ter sempre uma visão um pouco mais apurada ou uma segunda opinião sobre isso, né? Então, a nossa empresa também, a MedWork, eu como engenheiro de segurança do trabalho e da computação, nós fazemos também a avaliação desses documentos, caso vocês tenham elaborado com um outro profissional, com uma outra empresa, para que a gente possa dar uma segunda opinião, saber se aquilo está dentro do que as metodologias, dentro do que o Ministério do Trabalho, que a Previdência pede em relação à legislação. Tá certo? Então, a gente sabe que no mercado nós temos profissionais de variados níveis, né? Tanto na parte contábil, na parte jurídica, na parte de prestação de serviço. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente contrata. Não é só um papel, como eu tinha dito anteriormente, isso agora vai para o governo federal e a partir do momento que ele recebe esse arquivo, a sua organização liberou, seja para o escritório contábil, seja para a nossa empresa de medicina do trabalho, uma procuração da certificação digital. Tá? Então, você assinou algo em branco, com a sua assinatura, que você fez lá no dia da certificação digital, né? Junto com a Receita, você liberou a um terceiro para que ele transmita essas informações de saúde e segurança. E aí que está o detalhe, né? Você está assinando um documento em branco, né? Que tem validade legal, em que depois você não pode dizer que aquilo não é verdadeiro. Então, de repente, se coloca lá um risco que vai te gerar um impacto que você não sabe, tanto tributário, enfim, como um passivo, e aí você não pode simplesmente falar que eu não sabia de nada. Sim, você delegou a alguém essa procuração da certificação digital específica para eventos de saúde e segurança, e a gente tem todas as responsabilidades em relação a isso com os nossos clientes. Hoje a gente já atende em torno de 180 empresas, já transmitindo o e-social, e essas empresas elas recebem, antes da primeira transmissão, um relatório daquilo que vai ser transmitido, a análise de impactos, e aí a gente solicita a autorização, quando o contador o escritório de contabilidade faz a parte da procuração da certificação digital, para que tudo seja feito de forma muito transparente, muito confiável, e que você tenha tranquilidade em relação, não só a enviar, não é só enviar, como disse o Rodrigo, é saber o que a gente está enviando, que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Então, o Diário Oficial da União, em 17 de fevereiro desse ano, ele editou uma portaria em que o PPP eletrônico, a gente não pode confundir com prorrogação de e-social, tá? Em que o PPP eletrônico, ele foi prorrogado para 1º de janeiro de 2023. O que é o PPP eletrônico? Ele deixa de ser o papel, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, e ele passa a ser o quê? Os documentos, aliás, as informações transmitidas em XML, em que o teu colaborador vai ter acesso, aí talvez, possivelmente, de forma de um aplicativo ou já nas plataformas do governo, ele vai ter acesso àquilo que você está informando. Se tem risco, se não tem, qual a quantificação desse risco. Então, o PPP eletrônico, que hoje algumas empresas aí pedem documentos retroativos, ele passa a ser de forma digital. Então, no outro parágrafo único, que a gente vê ao final aqui da nossa plotagem, nós temos até 31 de dezembro de 2022. Para quê? Para que a gente não seja atuado pela ausência dos envios do ASO e do LTCAT, o 2220 e o 2240. O 2210, que é a CAT, ela continua sendo obrigatória. O 2230, que é afastamento temporário, que a contabilidade já faz, deve ser informado sob pena de auto de infração. Então, assim, vamos voltar novamente. O e-social de saúde e segurança, ele não foi prorrogado.
Todo mundo usa muito esse termo, prorrogado, que ele já efetivamente já foi algumas vezes aí em tempos anteriores, só que agora não, a partir de 10 de janeiro de 2022, desse ano agora, a partir de 10 de janeiro, o E-Social da parte de saúde e segurança, que são aqueles 3 eventos que a gente passou anteriormente, eles devem já serem encaminhados ao governo. A diferença é o quê? Se você verificando o segundo parágrafo, ele diz que ele considera, o governo federal está considerando a necessidade de adaptação das empresas, né? Órgãos gestores, sindicatos da categoria, em relação à saúde e segurança do trabalho. Então, o que foi feito? O governo, dessa vez, ele não prorrogou, porque toda vez que prorrogava, todo mundo deixava para a última hora correr atrás disso. E aí a gente sabe que, na última hora, a gente não tem demanda específica tanto de prestador de serviço quanto de profissionais da área, então é humanamente impossível a gente ter uma obrigação legal para cumprir dia 10 de janeiro de 2022 e os clientes nos procurarem em dezembro. Houve uma procura muito grande e aí nós tivemos essa questão, vamos correr o risco. Então o governo entendeu que haveria assim a questão de se estruturar, de se organizar e se adaptar da melhor forma, em que as empresas estão fazendo agora, a partir de 10 de janeiro, as transmissões desses 3 eventos, só que 2, o governo, ele diz que não será autuado, então ele não vai multar você durante este ano de 2022. O que a gente quer dizer com isso? Para a gente emitir um XML, enviar um XML auditado para o governo, autorizado por você, contratante, organização e empresa, nós temos que construir, nós temos que ter o envio do orçamento, a autorização da empresa, o técnico tem que ir até a sua organização, nós temos que tratar esse documento, elaborar, parametrizar o sistema. Então, você, empresa, entenda que seria como construir uma casa. Ela tem que estar pronta lá, então, até 31 de dezembro de 2022. Mas a gente não pode começar a construir lá no dia 29, no dia 30 de dezembro. Então, essas tratativas, o governo já entendeu que nós precisamos nos adaptar, só que nós temos que fazer o quê? Antecipar. Tudo que se trabalha em cima da hora, pode faltar mão de obra, pode ter erros técnicos, né? Então, a gente quer trabalhar com vocês, caso optem por trabalhar, por fechar algum convênio conosco, com um contrato com a MedWork, a gente informa realmente que vocês têm que se antecipar, tem que começar, na verdade, já deveria ter começado ano passado, mas aqueles que sabem questões de pandemia, questões financeiras, acabou deixando isso como uma não prioridade, o governo entendeu isso nessa etapa, está, vamos dizer assim, não isentando de multa, não vai multar, mas que esses envios eles já estão sendo feitos. Nós temos aqui mais ou menos em torno de 180 clientes que já fazem esse envio, já tem os laudos prontos, já está tudo tranquilo, e vida que segue, né? Que cada um cuide aí do seu negócio de trabalho para poder ter seu faturamento, enfim, poder tratar das outras questões que o seu empreendimento, que o seu negócio tem. Certo? Adendo. E ressaltando, o E-Social, Saúde e Segurança, está em vigência desde o dia 10 de janeiro de 2022. E o governo entendeu que nós temos um tempo para se adaptar. E esse tempo é 31 de dezembro de 2022. A partir do dia 1º, caso essa informação não esteja lá no banco de dados do governo, a sua empresa já corre o risco de ser multada. Tá? Quais são essas multas do E-Social? Falta de registro de R$ 402 a R$ 805, cadastro desatualizado. Aqui a nossa parte, falta de exames médicos. Dependendo da quantidade de funcionários do teu grau de risco, a multa pode ser de R$ 402 a R$ 4.025. Omissões nos dados sobre acidentes do trabalho, que é o evento 2210. Tá? Então, o valor da multa, ele também tem seu valor estipulado lá pelo governo. A falta do perfil profissiográfico previdenciário, né? Essa multa vai de 1.812 a 181.000, ok? E a omissão dos eventos relacionados ao afastamento temporário também tem suas multas definidas. Então, nós temos, ressaltando, até 31 de dezembro de 2022, que a gente pode deixar de informar o exame médico e deixar de informar o PPP, mas as cartas devem ser enviadas aí, tá? Então, fique esse alerta para todo mundo. Para quem não conhece o perfil profissiográfico previdenciário, a gente plotou aqui na imagem um modelo de um documento que hoje a gente faz de forma física, tá?
Então, o perfil professor gráfico, quando ele é solicitado através, ou seja, num processo trabalhista, ou num processo de avaliação de aposentadoria, ou num processo de demissão onde o sindicato exige, ele é dessa forma, né? Tem os dados da empresa, tem os dados dos setores, os cargos, as funções, e lá por baixo, lá aqui na nossa tela, a gente tem os registros ambientais. De onde que é extraído esses registros ambientais? Do LTCAT. Então, sem o LTCAT, nós não temos PPP. Se não temos PPP, não tem XML, não tem o atendimento do evento 2240. Então, tudo isso que nós vemos hoje de forma, vamos dizer assim, física, em papel, ele vai ser de forma online para que o trabalhador ele acesse essas informações. Então, você vê aqui lá embaixo, ó, na parte de registros ambientais, a gente tem lá um ruído, cuja intensidade e concentração tem o seu valor definido, a técnica utilizada, e isso tudo ele vai ser transmitido de forma de XML, e o governo já vai automaticamente armazenando essas informações para que futuramente, num caso de pedido de aposentadoria especial, esses dados já estejam na mão do governo, não sejam feitos, fabricados ou até... hoje a gente vê muito que existem essas fraudes previdenciárias, né? Que seja um documento fraudado, que a gente vai ver uma notícia em que a gente colocou aqui também na nossa apresentação, tá? Então, assim, só para deixar ressaltado, caso você tenha uma condição dessa na empresa, de um ruído aí de 91 decibéis, a gente já sabe que tem que recolher o código de GFIP 04 e custear 6% em relação ao salário desse trabalhador, para que ele possa se aposentar com 25 anos. Então, às vezes, a empresa tem essa condição dentro do seu setor de trabalho, e não tem ciência desses recolhimentos e tudo mais que deve ser feito. Lembrando que não basta ter também os 91 decibéis, tem que ter ações preventivas, de medidas de ordem coletiva, para que a gente busque diminuir esse ruído, porque isso causa perda auditiva, estresse e uma série de outros problemas de saúde. Então, os riscos alterados eles devem ser gerenciados através do PGR. Tá? Só um adendo. Vamos seguir aqui. Entenda o XML. Então, assim, tudo que a gente fez até agora, em termos de efetivação de contrato, visita técnica, elaboração dos documentos, os nossos documentos já são de forma digital também, né? Com assinatura digital, atendendo a portaria do governo 2011-2019. Então, tudo, como a gente disse, está migrando para o formato digital. Então, o papel, ele praticamente já está acabando, né? Na nossa empresa aqui, a gente está num processo agora de melhoria contínua e de digitalização e em formato digital de tudo que a gente gerar aqui dentro, tá? Então, a gente chegou, fez o LTCAT, nós apresentamos a você o teu RH, o dono da empresa, né? O seu gestor, o que foi identificado no LTCAT. Identificando os riscos, os perigos e as avaliações quantitativas, nós parametrizamos o nosso sistema. E essa parametrização ela tem que ser feita de forma, a gente diz aqui internamente que a gente tem uma empresa específica para isso, um departamento específico para isso, de forma muito cuidadosa, de forma de muita atenção. Por quê? Esse, que a gente chama aí de bendito XML, esse monte de letrinhas e código que a gente consegue entender pouca coisa, né? Esse XML é o que vai ser aceito pelo governo, validado, assinado por nós anteriormente, né, enviado, validado, e isso se torna real na tua condição de exposição de risco do trabalhador, né? Então, aqui a gente vai ver nesses códigos todos, a gente, como é engenheiro da computação, entende um pouco mais, né? Todas essas que estão entre pochetes, eles são variáveis, e essas variáveis, dentro do programa do governo, ele recebe uma informação. A variável ela tem justamente essa função, de receber e armazenar algo relativo a alguma coisa. Então, você vê que na primeira seta vermelha nós temos o número de inscrição. O que é esse número de inscrição? O XML começa lá da primeira linha, entra dentro do programa do governo, você diz se é um arquivo inicial ou se é uma retificação, ele verifica de onde vem esses processos e ele começa a validar o quê? O que a gente chama de procedures. Ele começa a validar o que tem dentro de cada colchete desse para receber essa informação. Então, a gente vê que na primeira seta está lá NR-INSC, que é o número de inscrição do CNPJ da empresa. Então, o governo começou lá em cima a receber um arquivo, que ele tem um endereço válido, que ele tem os códigos de retificação válida e, opa, já temos aqui o número de inscrição do seu CNPJ, da sua empresa. Ele verifica se esse número de inscrição do CNPJ é um número válido e ele segue para a próxima etapa. Ele vai analisar o quê? O CPF do trabalhador.
Então, ele já tem duas informações. Ele tem o CNPJ da empresa e já tem o CPF do trabalhador. É válido? Segue para a próxima linha. Ele tem o quê? A matrícula do trabalhador. A matrícula do trabalhador nada mais é o quê? De vincular o CNPJ da empresa a um contrato válido e um CPF no meio. Então, o governo já entendeu 3 variáveis aí. CNPJ, o CPF e a matrícula, que amarra o vínculo do trabalhador na sua empresa. Lucas. E a partir daí a gente tem o quê? Tem as informações dos agentes nocivos na terceira linha, ó, código de agente nocivo. Aí é que está o grande segredo da parte do XML. Esses códigos eles vão indicar a ausência dos agentes nocivos, como nesse caso, 0901001, e os responsáveis de quem fez o LTCAT. Então, muito cuidado nessa parte. Então, a gente tem que ter esse tratamento técnico que a gente não pode deixar de informar algo que seja real para algo que não seja. Este é um XML de um funcionário que está exposto ao ruído. Então, a gente vê ali na segunda setinha, na primeira seta que tem o código do ruído, na segunda seta que tem ali um valor de 86 decibéis, e na parte anterior tem o CPF, tem o CNPJ, enfim, está tudo vinculado. Então, ele já sabe que esse PPP eletrônico, ele já tem aí o direito a se aposentar, esse trabalhador, esse CPF vinculado no XML. E na parte da última setinha, a gente vê ali ó, todos os EPIs. Se a empresa forneceu o EPI, se fez a higienização, se fez fiscalização. Então, não é só informar, a gente tem que ter todo o tratamento desses dados para passar para o nosso cliente, para que ele possa ter ciência daquilo que está sendo informado e os impactos que isso vai ter. Isso aqui, só para a gente fazer de uma maneira muito rápida, né? Essa foi uma reportagem da Gazeta do Povo, em que foi descoberto aí a fraude através de falsificação de perfil profissiográfico previdenciário e laudo técnico, declaração de empresa. Então, o que a galera tem feito hoje? Como isso não é digital, o governo ainda não tem a informação da sua empresa, tem esses maus caráteres em que eles falsificam tudo isso, né? Porque o papel ele acaba aceitando tudo, ainda a assinatura digital ela não é ainda 100% para todo mundo, né? Então a gente não consegue fiscalizar isso, não consegue saber se é verdadeiro ou não, e a Receita e a Previdência acaba aceitando esses documentos e aposentando essas pessoas. Você vê ó, que nos últimos 4 anos foram identificados 2.544 benefícios com prejuízo de R$ 4.271.000. Que paga tudo isso? Somos nós somos os contribuintes. Isso é só de um levantamento. Você imagina, então, qual que é a dimensão dessas fraudes previdenciárias dentro do nosso país. Com o advento do e-social, as transmissões em tempo real, essa parte toda digital, isso acaba. Isso é benefício para nós. Talvez hoje a gente entenda assim, nossa, eu vou gastar lá um valor X, R$1.000 para a minha organização se adequar. Só que, em contrapartida, a gente tem pago tudo isso através das fraudes que são praticadas pela falta de informações digitais. Ok, praticamente para a gente finalizar a minha parte, quais são os nossos serviços, o nosso fluxo de trabalho? A gente envia um orçamento, a empresa aprova esse orçamento, né? A gente elabora os documentos técnicos, PGR, LTCAT e PCMSO, faz a parametrização do sistema, e aí tudo acontece. Faz a realização dos exames médicos, a gente indica o que vocês têm que fazer de melhoria na empresa, envia esses eventos para o governo, e aí nós temos o retorno dos recibos vindos da plataforma do governo que valida aquela informação. Tá certo? Então, são balanceamentos dinâmicos que a gente tem, não basta fazer isso uma vez. Nós temos que ter aqui o que a gente chama de fidelização do nosso cliente, porque o funcionário ele tem que estar ativo, tanto no sistema aí do escritório Patriarca, quanto no nosso sistema. A gente não pode cortar esse vínculo. Então, ele tem que estar ativo, nós temos um custo disso, da ativação desse funcionário, e nós não podemos quebrar o PPP eletrônico dele. Então, entenda que é um trabalho continuado. Ele veio fazer um exame, faz o exame médico, transmitimos o governo, mandamos o recibo para o escritório, ou ficamos aqui para arquivar, e assim sucessivamente. Houve uma alteração de cargo, muda o PPP eletrônico do funcionário. Então, todo esse balanceamento ele passa a ser online e a cada acontecimento. Não dá para informar uma troca de função depois de 2 anos que está lá, porque o governo não vai aceitar informações retroativas. Então, aqui tem o nosso site, que você pode achar as informações também, www.medworklondrina.com, e os nossos contatos, caso você queira entrar em contato conosco para tirar dúvidas técnicas, a gente está à disposição, tá? Tem meu WhatsApp, que é o último número, e a parte comercial da Cristina, que pode fazer os orçamentos para vocês e, enfim, dar sequência a toda essa exigência legal que começou em 10 de janeiro, e nós estamos com um prazo aí, praticamente já foi metade do ano, parece que foi ontem, mas o ano já praticamente já se foi aí pela metade,
e nós temos um curto prazo para que a gente possa atender tudo isso, beleza? Evitando multa, evitando dor de cabeça, e obrigado, tá, Rodrigo, por enquanto. Agradeço aí a sua iniciativa de ter passado isso para os seus clientes, que é o primeiro escritório que eu vejo fazer isso, primeira organização contábil. Meus parabéns a você, eu estou aberto aí a perguntas. Legal, muito bom o conteúdo. Realmente é muito especial para a gente ficar sabendo de todas essas informações. Eu elaborei alguns questionamentos, e aí até o pessoal que está assistindo, se quiser enviar ali através do nosso chat, no próprio Zoom, né? Tem uma ferramenta ali para você poder enviar as suas dúvidas. Vou fazer basicamente 2 perguntas aqui para a gente poder alinhar o nosso interesse de escritório de contabilidade também junto a essa informação. Então, assim, até que ponto, ou como funciona, Lucas, a integração entre a medicina do trabalho, no caso a MedWork, por exemplo, e o escritório de contabilidade? Então, quais são os passos, quais são os procedimentos que um depende do outro e que aí haveria a necessidade de ter integração entre os 3 pontos, né? Empresa, escritório e a MedWork. Então, porque não basta simplesmente, a MedWork enviou. Então, como que funciona essa parte? Ok. A integração nossa, nós estamos falando aí de 3 envolvidos, né? Como você bem citou. A empresa que contrata o funcionário. Essa empresa, na contratação, ela já deve ter iniciado o processo junto à contabilidade, deve encaminhar esse trabalhador para fazer a admissão antes do registro efetivo ou na data do dia do registro efetivo. Fez-se o admissional, ainda nós não temos a matrícula, tá? Porque esse trabalhador não foi registrado. Então, essa primeira interação entre MedWork e escritório contábil é para que a gente faça o quê? Consiga a matrícula desse funcionário, para poder fazer a transmissão do evento. Porque sem a matrícula, esse evento transmitido ele volta com um erro, ele volta com um código de erro que a gente tem que consertar, né? Então, assim, a gente, a partir do momento que fez o exame, registramos o nosso sistema, ele fica pendente. Aí nós entramos em contato com vocês, no escritório Patriarca, para pegar esse número aí, para a gente ter esse canal de comunicação, para ter esse número de matrícula, inserimos no nosso sistema, geramos o XML. Este XML é transmitido ao governo, ele nos retorna, se estiver ok, retorna o recibo. Então, mensalmente, o cliente que nos contrata, ele recebe um relatório dos recibos que foram enviados, dos eventos que foram enviados e do trabalhador também. Então, a nossa interação, nossa integração, na verdade, Rodrigo, seria basicamente isso, da parte de ter o número da matrícula, porque isso a gente não consegue ter aqui. De forma muito fácil, muito tranquila, a gente desenvolve um canal de comunicação, né, entre o departamento específico de vocês e o nosso, para que a gente possa otimizar isso. Tranquilo. Então, assim, basicamente, o que a gente quer deixar claro? Você falou um pouco sobre a questão da procuração. Então, a Receita Federal, toda essa parte do E-Social, ela é toda digital através do banco de dados do E-Social. Então, para que a MedWork tenha acesso a essas informações, consiga enviar esse documento, precisa de uma procuração. Então, quando você faz o certificado digital aqui conosco, esse certificado digital que você faz é o que o Lucas falou, é uma assinatura em branco. Então, para quem você der a procuração, você está autorizando ele a fazer esse envio. Então, o primeiro procedimento que a gente libera para a medicina do trabalho é uma procuração para que eles possam se comunicar com o E-Social e enviar todos esses documentos para o E-Social. Quando a gente faz o registro do funcionário dentro do programa, a gente cria a matrícula do empregado. Então, cada funcionário da sua empresa ele tem um código, uma matrícula, né? um conjunto de número de caracteres lá que gera como se fosse a matrícula do empregado. Então, essa matrícula a gente informa para a MedWork e ele sempre, tudo que for fazer, tem que ser vinculado a essa matrícula. Então, o empregado ele tem um único código no banco do E-Social. E aí vem a questão legal, né? A tal da carteira de trabalho digital, né, Lucas? Você falou em relação à modernização, hoje nem carteira de trabalho os funcionários têm mais. É tudo através do digital. Hein? Então, essa carteira digital vai absorver todas essas informações. Então, lá ele vai ter informações do registro, informações em relação ao salário e, com certeza, informações em relação à saúde e segurança do trabalho. E uma informação muito importante que o Lucas falou é a questão da alteração de função. O funcionário ele entrou como administrativo, ou, ao contrário, ele entrou na linha de produção e agora a empresa está migrando ele para o administrativo. Então, vai fazer essa alteração de função, nós do escritório fazemos a alteração, nós colocamos ele na nova função, mas isso é necessário ter esse contato com a medicina do trabalho, porque mudou completamente a questão da saúde e segurança dele.
né? Agora ele está um outro ambiente, não tem mais a questão dos riscos e tudo mais. Então, é importante a gente estar ciente de toda essa configuração que precisa ser feita, toda essa preocupação em relação a essa medicina do trabalho. E lembrando sempre, né, Lucas, que dependendo do porte da empresa, existe uma necessidade de ter um técnico de segurança do trabalho dentro da empresa, né? Então você pode ter a empresa terceirizada sem problema, só que você, dependendo da quantidade, aí o Lucas pode dizer até melhor sobre isso, você precisa ter alguém dentro da empresa que seja responsável por cuidar dessa parte da segurança do trabalho, né, Lucas? Perfeito. Empresas aí atualmente de grau de risco 3, né? São basicamente as indústrias, aí acima de 100 funcionários, ela deve ter esse profissional registrado dentro da empresa para que faça toda a parte de gestão de saúde e segurança. E você falou da questão da carteira de trabalho digital, a gente está vendo que tudo está evoluindo para que esses dados eles sejam construídos, consolidados e amarrados em tempo real. Então, assim, a empresa ela vai receber um caderno de instruções, algo em relação aos procedimentos que ela deve adotar, nos admissionais, nos periódicos, nos demissionais, nas mudanças de função, para que ele construa esse PPP eletrônico, construa o histórico de registro disso, do ruído que estava no setor, do ruído que foi para outro setor, da exposição, um agente químico que tinha e agora não tem mais, porque tudo isso vai balancear o PPP eletrônico e vai ter essa diferenciação no recolhimento do tributo relacionado ao custeio da aposentadoria especial ou não. E futuramente, por informações que a gente tem aí, a última fase desses órgãos que acessam, a gente viu lá atrás, Receita Federal, Ministério do Trabalho, Previdência Social e Fundo de Garantia. A última etapa de acesso a essas informações é a Justiça do Trabalho. Então, os EPIs que foram fornecidos podem ser futuramente consultados aí por juízes, por advogados. Então, essas informações o funcionário vai ter no seu celular, num aplicativo ou num canal de comunicação com o governo, e ele vai começar a bater na porta do patrão. Olha, eu estou exposto ao ruído ali, porque hoje o funcionário é muito bem informado, né? Às vezes mais que nós, né, Rodrigo? Ele bate na porta do patrão e quer saber por que o PPP eletrônico dele não tem essa informação. Sim. Então, eu volto a ressaltar, contrate. Nós também não temos a capacidade de atender o mundo todo, não é nem nosso interesse. Nosso interesse aqui é divulgar, obviamente, e vender o nosso peixinho aí. Mas contrate pessoas que vão fazer um trabalho sério para vocês, tá? Então, como empresa, há toda essa preocupação, por que foi tanto prorrogado essa parte de saúde e segurança? Porque há uma série de complexidades, de impactos que vão ser sentidos lá na frente pelo empregador. Quando se sentar na frente de um juiz, essa informação está lá online e que você mesmo assinou através da procuração que você delegou a alguém. Então, você está assinando um cheque em branco e saber se essa pessoa vai preencher corretamente esse cheque de vocês, porque senão ele vai para a boca do caixa e vai ser descontado e quem paga é quem assinou. Exatamente. Só uma última informação importante. As pessoas às vezes têm dúvida, Lucas. Sim. Eu tenho uma lojinha lá no shopping que tem 2 funcionários. A minha obrigação é a mesma de uma empresa grande que trabalha com industrialização? Como funciona essa questão da obrigação e como que funciona a questão da montagem, por exemplo, de um laudo entre uma empresa grande e uma lojinha que tem um funcionário, 2 funcionários? Ok. O que nós vimos lá dentro do XML, que ele tem alguns códigos lá, o CNPJ, o CPF do funcionário e tem o CPF do profissional que fez o registro ambiental. Então, alguém da nossa área, seja engenheiro de segurança, seja o médico do trabalho, ou, enfim, são esses 2 profissionais habilitados para fazer LTCAT e PCMSO, então, esses profissionais, eles têm o seu CPF vinculado à informação ou à ausência da exposição do risco. Então, desde a empresa pequena à maior, ele deve ter um responsável técnico que atestou que a sua empresa ela tem determinados riscos ou é a ausência deles. Então, nesse primeiro momento, para fins de social, a empresa deve elaborar, sim, o PCMSO, deve ter lá seu PCMSO elaborado com o CPF do médico, o CRM dele, e deve ter o LTCAT com o CREA e o CPF do engenheiro e com o CPF ou o CRM do médico. Então, desde a lojinha, desde até essas empresas maiores, até as empresas maiores, elas têm que ter um responsável técnico. Então, o meu entendimento é de que, para fins de social, desses laudos, esses documentos que a gente tem que elaborar, você tem que ter um responsável com o CPF vinculado. Então, todo mundo tem que ter.
Há obrigações relativas à segurança do trabalho, que é fiscalizado pelo Ministério do Trabalho. Aí as empresas pequenas elas têm uma diferenciação, né, em relação à declaração de ausência de risco, que é uma questão nova que o governo, se eu não me engano, já disponibilizou a partir da semana passada, em que a empresa pequena ela vai fazer uma declaração online em que, mesmo assim, deve ter sido feita uma análise anterior de avaliação de risco. Tá? Então, você tem que ter o LTCAT, tem que ter o PCMSO, mas o governo vai trazer algumas facilidades para vocês em termos de, estou falando lá, não de social, estou falando de Ministério do Trabalho, tá certo? Mesmo o Ministério do Trabalho tendo acessos aí à questão do PCMSO, que é a sua, vamos dizer assim, o seu órgão fiscalizador, a empresa pequena e a empresa grande, ela deve ter, nesse primeiro momento, aí, todos os documentos que vão basear e que vão subsidiar as informações do PPP eletrônico e do ASO. Legal, muito bom. Conteúdo assim muito claro, fica muito fácil de entender e fica muito fácil de poder repassar isso para frente. Então, a gente só tem realmente a agradecer a você, Lucas, agradecer a todos que estiveram conosco durante essa transmissão, durante esse bate-papo. Acredito que as dúvidas foram sanadas, o pessoal ficou ciente em relação a toda a preocupação que precisa ter em relação a isso. Então, pessoal, não hesite. Compartilhe esse vídeo, a gente vai publicar no nosso YouTube aí na próxima semana. Compartilhe esse vídeo e faça com que esse conhecimento chegue. O Lucas vai mandar esse material para mim, posteriormente nós vamos compartilhar ele também através do nosso WhatsApp, para que essa informação ela possa ser difundida entre mais pessoas, tá ok? Lucas, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui, né? Muito obrigado por tomar. Eu não acabei estava tentando ligar o microfone aqui, acabei nem pegando um café para tomar, mas obrigado por tomar esse café da manhã com a gente aí nessa sexta-feira. Agora que a gente possa realmente colocar em prática tudo que nós aprendemos. Bacana. Então, estão os nossos contatos aí, tá? Para as empresas, para as pessoas que tiverem dúvidas. A gente está inteiramente à disposição, fechando ou não fechando conosco. Nosso objetivo é justamente tirar um pouco das dúvidas e tirar um pouco desse terror que virou o E-Social de saúde e segurança. Se você tem uma empresa competente, você tem profissionais habilitados, para você é super tranquilo, certo? E você vai atender a demanda que o Patriarca, que a gente volta a parabenizar mesmo aí como essa iniciativa muito boa, teve de passar isso para os clientes e até para quem não é cliente deles aí. Parabéns também, Rodrigo. Obrigado, tá? Boa sexta aí para vocês. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. Boa sexta para todos. Obrigado a todos. Obrigado.